Agora a gente passa para o nosso parceiro aqui local, né? Nosso colega Cláudio. Primeiro, agradecer o convite para participar da banca. Eu participei da qualificação, na época eu já tinha dito, né, foi um grande prazer ler o seu trabalho, muito bem escrito, né, como o professor Elimar falou. E aí eu queria fazer alguma ressalva, né? Primeiro que eu não quero, apesar de ser um jovem... Você é jovem. Jovem também. Eu não quero fazer o papel de Maquiavel, né? Mas como... Deixei o Cláudio uma série. Sim, claro, mas como eu estou sendo também avaliado pelo professor Elimar, eu vou ter que falar alguma coisa de forma mais sistematizada, né? Ontem a primeira coisa que eu perguntei a Raquel lá, quando ela entrou na sala de aula, foi justamente isso: você vai continuar com esse tema? Né? Então, as minhas observações, elas não têm o sentido de produzir nenhuma perversidade, né? Mas, pelo contrário, o que eu pretendo é dialogar no futuro, né? Principalmente naquilo que cabe dentro da minha discussão, da disciplina que a gente vai trabalhar e algumas coisas que eu venho pesquisando, né? A primeira coisa que eu queria dizer, seria uma das últimas coisas, mas é justamente isso, né? Quando você fala em dar voz e quando você fala dessa intenção de suprimir os primeiros capítulos, eu acho que também não seria necessário não, né? Mas eu acho que esse exercício ele é difícil, é muito difícil, mas é um exercício, quando você começa a fazer, ele é muito legal, que é trazer isso que está aqui no fundo cá para frente, né? Não me leve a mal, eu vou implicar de novo com o Amartya Sen, que eu particularmente, eu falei assim, será que agora eu vou ler esse sujeito, né? Raquel vai fazer eu ler esse rapaz. Não tive vontade nenhuma de ler, né? Eu acho um tanto quanto vazio, né? Muito vaga essa ideia, né? do que ele coloca, né? Não é a leitura, eu não li, então não posso falar mal do sujeito, né? Mas a leitura que eu faço dele a partir do seu trabalho, eu acho que ele não é desprezível de forma alguma, mas eu acho que ele poderia ser facilmente problematizado a partir do que você tem aqui, né? Se ele fala tanto dessa questão dos anseios, né, da liberdade, como é que ele fala, você coloca aqui, né, da questão dos anseios, a liberdade de atingir, como é que fala? A vida que se busca. Expressão das capacidades. Exatamente. Mas o que é que os seus sujeitos buscam? Qual que é a implicação que isso tem, por exemplo, na discussão do tal desenvolvimento sustentável, né? Não sei, mas de boa parte das pessoas que a gente convive, dos nossos alunos e de outras pessoas, o que eles buscam é ser VIP, né? É o camarote, é a exclusividade, é o consumo, né, da tal ostentação, né? Se a ideia é promover as liberdades e a capacidade de todo mundo procurar o que almeja, né? Tem uma parte que fala justamente isso, onde é que nós vamos chegar do ponto de vista ambiental? Se da forma que está, já está assim. Então eu acho que nesse exercício de dar voz, né, aos seus sujeitos, eu acho que aí tem o que você faz muito bem com o Sachs, né? Você faz muito bem, porque a toda hora você vai estar dialogando com ele. Ele está no início da sua dissertação e vai até o fim. Toda hora você chama esse autor para trabalhar com você. Isso eu acho muito legal do seu trabalho. O outro você deixou meio de lado. O que não quer dizer que ele não tenha importância para você. Eu acho que tem sim. Né? Na medida em que você vai problematizar um conceito com os argumentos que ele usa e a partir dos seus sujeitos lá, das falas deles, das ambições,
da trajetória de vida deles. Então você coloca aqui no começo, né, que você tem a pretensão de dar voz e conhecer, né, a história, contar a história de certo grupo social, né? Então, eu acho que pensando nessa continuidade, acho que é um ponto que seria importante para você, né? Mas contar a história para quê? Né? Você fala de aumentar a visibilidade, para quê? De certa forma, e aí entra em umas questões, principalmente quando o pessoal da antropologia discute isso, né? Quando você vai trabalhar com certos grupos, com certas relações estabelecidas que são um tanto quanto fragilizadas nesse contexto moderno, visibilidade às vezes significa trazer problemas para o grupo, muito mais do que essa ideia de vulgarmente, vamos dizer, ajudá-los, né? Depois eu vou chegar onde que eu pretendo lá no final. Visibilidade para quê? Né? E eu acho que quando você começa a dar voz a esses sujeitos, e eu acho que você faz isso, né? O seu trabalho é legal por causa disso, de certa forma você dá voz não para contar uma história qualquer, mas para aquilo que a antropologia aprendeu desde cedo, que é para problematizar nós mesmos, né? O que a gente vê a partir deles, né? O que a gente questiona das nossas relações sociais, das nossas relações, por exemplo, das nossas concepções de trabalho, das nossas concepções de dignidade, né? Das nossas concepções de justiça. E eu acho que isso, o seu trabalho tem uma qualidade enorme, né? Poderia trabalhar mais isso desde o início, para não deixar tão distante lá. Mas eu achei muito legal, porque isso é produzir crítica, né? Isso é importante para um trabalho acadêmico. Agora, esse diálogo, né, com a teoria, eu acho que ele pode ser melhor aproveitado, para não ficar tão distante assim, né? Eu achei muito legal esse quadro que você coloca na página 28, que tem um erro, você colocou o quadro 3, mas não tem nenhum nem 2, e depois lá nas... Essa coisa fácil de corrigir depois, né? Que nas figuras também estão com esse mesmo problema. Mas isso é coisa pequena, porque isso aqui, depois dá para você produzir um artigo só a partir desse quadro, falando sobre avaliação de políticas públicas. Eu estou trabalhando no ateliê 6 com avaliação de políticas públicas, e é muito legal como você sintetiza aqui, né, diversos passos metodológicos, uma outra possibilidade dentre as tantas que existem para a discussão de avaliação de políticas públicas. Eu achei ele muito instigante nesse ponto. Uma outra coisa que eu acho, né, que você pode discutir mais é a questão do consumo, que não é o seu objetivo principal, mas essa questão, né, das práticas e da forma como as pessoas se comportam, né, principalmente, então voltando lá no Amartya Sen, quando você vai pensar não mais a partir dos indivíduos, das suas vontades, das suas expectativas, mas também dos limites, né, que é preciso colocar. Isso que me incomoda muito nesse discurso dele, né? Pera lá, será que a gente então tem que sempre olhar a partir do indivíduo, das suas vontades, seus desejos, né? Mas quais são os limites? Você fala tanto de salário mínimo, mas será que não era importante a gente pensar também num salário máximo, num teto? Né? Se a gente pensar algumas questões com relação, né, e aí está diretamente relacionado ao seu tema, a questão da exploração dos recursos, a questão que diz respeito,
né, ao consumo exacerbado, né? Tá, então, em que medida que o Estado é capaz não só de produzir aí o chamado emprego verde, mas também de colocar limites na outra ponta em relação a esse problema, né? Eu acho que aqui é um outro ponto que dá para trabalhar. E aí, entrando numa discussão que eu gosto particularmente, que é em relação ao trabalho, né? Sua pesquisa, ela me fez pensar várias coisas, né? Primeiro, aquilo que eu sempre falo, né? O meu livro de cabeceira é o Mário Quintana, da preguiça como método de trabalho. Eu acho o máximo, né? E como que a nossa sociedade ainda está enraizada nessa coisa do trabalho como redentor, né? Isso aparece muito forte na sua pesquisa, né? A dignidade do sujeito só é adquirida através do esforço, do suor, do trabalho. É uma coisa impressionante, né? Como que isso ainda é muito forte. Tá, eu até concordo com a Lombir, e aqui tem muito de Weber, eu acho muito legal, lá nos discursos, nas falas dele. O Allenby, quando ele fala, ó, o trabalho é um direito e um dever. Todos têm direito ao trabalho, mas também não é admissível que ninguém viva às custas da sociedade, né? E aí ele está falando dos mercenários, dos rentistas que não fazem absolutamente nada e vivem, né? A gente tem isso no momento da financiarização mais evidenciado ainda. Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que pensar um pouco isso, né? O Patrick, a gente tem acompanhado o trabalho desses meninos, né, dos rodeiros, que ficam lá no sinal limpando o para-brisa de carro. E uma das coisas que tem mais chamado a atenção nossa e que aparece aqui no seu trabalho, né, é isso. O trabalho não como produtor de valor, produtor de riqueza, no economicismo mais vulgar, mas o trabalho como resgate de uma certa dignidade, né? Os meninos lá do sinal, eles sempre relatam isso. Não, eu vim para cá trabalhar para não mexer com droga, né? Para não mexer com o tráfico, para não roubar. Então o trabalho, ele tem, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista dos valores, muito mais do que os valores econômicos. Olha lá como é que você volta no Amartya Sen, você pode dialogar sim com eles de várias formas, né? Isso é importantíssimo, muito mais do que propriamente a relação econômica. É por isso que é importante saber quem são esses sujeitos, de onde que eles vêm, para onde que eles estão indo, porque essa dimensão econômica, se a gente for pensar bem, né, principalmente na diferença que você faz entre os catadores autônomos e as cooperativas, o peso simbólico ele é muito mais forte do que propriamente a questão econômica. É incrível, né? E eu achei muita coisa de semelhança aqui com os camelôs que eu fui estudar lá em Belo Horizonte, com os meninos que a gente tem acompanhado o trabalho deles e os seus catadores, né? Eu acho que tem uma coisa muito legal aqui para pensar essa relação do que é informalidade. E aí quando você fala em dar voz, em dar visibilidade, tem um ponto aqui que é muito legal, e aí eu acho que pode ser melhor problematizado a partir de outros autores. O que você quer, né, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista do Estado? O que você quer com isso? Você quer produzir uma normalização, como diria Foucault? Você quer enquadrar esses indivíduos? Você quer criar uma ética protestante, que é isso que aparece, uma ética econômica, a ética do trabalho, que aparece no depoimento, que é justamente isso, né? Você tem que acordar cedo, você tem que dar satisfação para os outros, você tem que trabalhar todo dia, diferente do catador autônomo, que eu ganho lá R$200, depois vou lá comprar 2 quilos de pé de frango, uma chora-rita, aqui não tem chora-rita, né? Uma cachaça ordinária. É uma latinha de... Custava 99 centavos a garrafa.
Aqui tem muito, né? Não, aqui é 51. Mais barato ainda. É 2,39. E aí, mas olha como é que essa discussão é muito interessante, né? Como é que você vai falar que o cara que é autônomo está errado? Qual é o sentido do trabalho? Não é viver? O cara recebe, trabalha, recebe, ele vai viver. Até que ele tem, novamente, a necessidade de se submeter a essa coisa ordinária, degradante, injusta. Por mais maluco que pareça isso, há uma certa lógica, uma racionalidade nessa ação do autônomo que é muito diferente da concepção da cooperativa. O capitalismo comercial. É aquele do Marx. Tem coisas aqui que eu acho que você levanta que são muito interessantes, né, para você discutir. Né? Essa coisa do trabalho, né, me aparece muito no seu trabalho também, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que esses catadores, eles são importantes ou não são? Eu não consigo ficar convencido disso. Ao mesmo tempo, né, que eles aparecem como importantes, eles também não são prioridade para as políticas públicas. Quando se aponta aqui como uma das virtudes o bom relacionamento com a prefeitura, eu não sei se é tão virtude não, né, porque tem um viés muito conjuntural, né, e se a outra prefeitura não estiver nem aí, ferrou a história, né? Então, isso parece muito mais como fragilidade do que propriamente uma virtude, na medida que você não tem institucionalmente nada, não estou falando legalmente, mas institucionalmente nada que defina a posição desse sujeito. Eu estou falando isso para chegar num ponto que eu queria também colocar uma questão para você. Né? Na verdade, nós estamos falando de quê? De um projeto em que os diferentes eles tendem a se tornar iguais, ou um projeto que tende a de certa forma, respeitar as diferenças. Nós estamos falando de um grupo que ele tem as suas diferenças enormes, né? Que aí a gente tem uma outra discussão. Várias vezes você aponta isso aqui no seu trabalho, até mesmo no depoimento que você falou da dona que está procurando emprego. Isso aparece nos camelôs, lá em Belo Horizonte, isso aparece com esses meninos aqui, com os rodeios, isso é frequente. Mas eu duvido, em grande medida, que eles efetivamente vão levar a cabo isso. Eu tendo a achar muito mais que esse caso que você me contou, ele é isolado, e pode ser que daqui a alguns meses ela está de volta lá, do que falar que isso é algo recorrente. Por quê? E aí eu queria fazer uma outra consideração em relação ao seu trabalho, que você cai de paraquedas aqui com o pós-fordismo. Né? Eu acho que o nosso problema é bem anterior a isso. Essas relações elas estão colocadas desde a discussão lá do Florestan Fernandes, do Kovarik. O Gessé de Souza tem trabalhado isso, que eu acho muito legal. Essa discussão que ele resgata, ele falou assim, o Florestan Fernandes tinha só um equívoco, né, que ele falava que a questão da informalidade, do trabalho precário é uma herança da sociedade escravocrata, que ele falou assim, não, isso é uma herança, sim, tem relações aí que são seculares, mas não é só da questão dos escravos, é o escravo negro, o pobre branco, está muito mais relacionada com a desigualdade social estrutural. E aí você vai olhar a informalidade no Brasil, por exemplo, ela é persistente. Agora, esse processo recente, mesmo com um crescimento econômico contínuo, o que aconteceu? A informalidade diminuiu, mas diminuiu pouco, ela se estabilizou. Então, esses sujeitos aqui, os meninos lá, os camelôs, esses caras vão se inserir no mercado formal em alguma medida? A tese lá do Robert Castell, dos supranumerários, ela é consistente? Tem uma discussão longa aqui que eu acho muito legal.
esses sujeitos provavelmente não vão se inserir no mercado de trabalho formal. Mesmo que possível, primeiro, porque o mercado formal brasileiro é precário. Esses meninos lá do sinal ganham mais do que salário mínimo. Os seus catadores autônomos aqui, você fala dos rendimentos deles, são variáveis, mas a experiência que eu tive com os camelôs, por exemplo, e dos meninos aqui também, eles trabalham até mais, trabalham muito quando os rendimentos caem para chegar a um determinado patamar. Agora, imagina você ganhar menos, que é um salário mínimo, e ter um chefe te enchendo o saco, bater ponto, ter toda essa regularidade e a própria... Por isso que eu senti falta de conhecer um pouco mais quem são esses sujeitos, da história, um pouco deles. Porque a qualificação desse pessoal também não vai permitir nenhuma inserção melhorzinha no mercado formal. A inserção no mercado formal vai ser tão precária quanto aqui. Não quer dizer que as questões relacionadas à seguridade social, etc., seguro-desemprego, outras coisas, outros benefícios não tenham peso, Mas tem uma questão aqui que ela me intriga já há bastante tempo. Esse discurso é recorrente. Eu quero entrar no mercado formal, eu quero ter uma chance. Mas será que esse discurso é verdadeiro? Muitos que eu entrevistei já tiveram passagem pelo mercado formal e não ficaram. E aí os motivos são variados. Mas sempre dentro dessa perspectiva. Se eles são levados à informalidade por uma questão mais estrutural, porque eles não têm opção para a entrada no mercado formal, depois que eles entram na informalidade, a informalidade torna-se uma opção. Por quê? Porque eles não querem depois voltar. Eu já vi isso de lavador de carro. Não é todo e qualquer. Claro que o assalariado informal, se ele conseguir um emprego no mercado formal, é 1000 vezes melhor para ele. Mas alguns casos, esses mais de cunho de trabalho autônomo, nesse sentido, há uma diferença enorme. E eu acho que aqui você tem um enorme espaço para discussões futuras com relação a isso. Tá, quem são esses caras? De que forma que esse contexto da produção flexível ele vai alterar essas relações? Mas essas relações já estão dadas, em alguma medida, dada a configuração do nosso mercado de trabalho. E só uma última observação, quando você pega no seu trabalho com gestor público e mesmo com os sujeitos trabalhadores de catadores, às vezes você toma muito a fala deles como sendo a verdade, principalmente no caso do gestor público. Primeiro, quando você fala que vai dar voz a eles, não é a voz deles, é a sua voz, a interpretação é sua, a análise é sua. Em algum momento você coloca, por exemplo, aqui, lá na página 133, conforme a catadora, o maior benefício simbólico. A catadora possivelmente não tem ideia do que é o benefício simbólico, isso é interpretação sua. E é isso que deve ser feito. Num outro momento, quando você fala sobre a gestão atual visa iniciar o planejamento de ações, quando você fala que você toma isso aqui, por exemplo, com base nas informações coletadas, os principais entraves estão a baixa participação, a ausência de instrumento. Você está falando que o sujeito te passou informação. Falta aqui tomar isso de uma forma mais crítica, principalmente quando você fala com gestor, que tem um discurso já pronto, chapa branca, politicamente correto. E também ocorre isso quando você fala pega a fala dos catadores, essa situação, por exemplo, eu quero entrar no mercado formal, eu quero, quando eles falam que o cara não quer, o autônomo não quer entrar na cooperativa por causa que vai ganhar menos, disso, aquilo
porque não tem disciplina de trabalho. Será que é isso mesmo? Confrontar essas informações, confrontar com a teoria, confrontar com dados, né, sobre esse mercado. E eu acho que você tem um longo caminho para trabalhar que é bem instigante, né? Parabéns pelo seu trabalho.